Olá pessoal, bem-vindos a mais um encontro aqui no canal da Sociedade de Chesterton Brasil. E eu quero conversar com vocês hoje sobre uma relação interessante acerca de crença e ao mesmo tempo a ordem das nossas prioridades, certo? Aqui a gente vem isso numa grande esteira, né? Eu já conversei com vocês sobre a questão de não ter nada de mal, né? Considerar diferente ou inusitado, e isso causar um certo senso de humor, né? Relacionado com todo o natural respeito que existe entre, né, as pessoas. Isso fica muito claro quando você pensa, né, ao mesmo tempo no carinho e mesmo veneração que você tem por algumas das pessoas mais próximas de você e ao mesmo tempo a liberdade com que você brinca com elas, certo? Alguns fazem algumas das piadas mais livres, né, com aquelas pessoas justamente pelas quais morreriam, tá? Depois disso, nós falamos, né, um pouco sobre a questão da capacidade de rir de si mesmo, tá? Ou seja, precisamos ter essa capacidade de nos considerarmos uma espécie de deuses ou ídolos intocáveis, que as pessoas têm que sempre nos incensarem, tratarem com muita solenidade, tudo que tem a ver conosco, falar do nosso nome quase no sussurro, né, e assim por diante. E depois disso, né, falar um pouco, vamos dizer assim, botar um tempero nessa história de rir de si mesmo, de sim, ser lícito considerar inusitado, diferente, né? Alguma coisa que me é nova, estranha, assim por diante. Qual é a questão da crença, tá? E Chesterton vai dizer uma coisa que é interessante, especialmente sobre esse mundo de conhecer pessoas. Ele vai dizer assim, olha, a crença ao mesmo tempo é algo restrito e ao mesmo tempo algo universal. Então, o que restringe a crença? A crença restringe ideias, mas a crença não pode restringir pessoas. Então ele dizia assim, um cara na Inquisição Espanhola poderia queimar uma pessoa por ela ser, né, um herege, ou ainda como Chesterton usa a expressão, heterodoxo, tá? Em oposto a ortodoxo, né? Por outro lado, ele teria que aceitar como parte do seu grupo um selvagem, vamos chamar assim, uma expressão um pouco datada por um lado, mas eu acho que não tem melhor. O que seria um selvagem? Vamos lá, tá? Eu tenho um cara que ele não passou, né, pela educação formal, não passou por regras de etiqueta, não passou por uma série de coisas, componentes éticos talvez também, relacionados, né, à nossa sociedade em algum grau, tá? Mas não aquele cerne moral, não tô falando de cerne moral. E ética aqui, pense numa ética muito, né, sei lá, o cara não aprendeu a fazer a coleta seletiva do lixo, que é alguma coisa positiva, mas também ninguém tem que ser, né, sei lá, considerar um pecado mortal. Ah, não, o cara pega e cota tudo no lixo no mesmo lugar. Isso é uma coisa de esclarecer para ele como ele faz as coisas. Não é nada que mostra um desvio intrínseco de caráter, nada disso. Tá? Então esse cara, ele pode ser um cara, mas ele é cristão. Ou ele é de sei lá qual é o grupo de pensamento que eu pertenço, né? Ou de crença que eu pertenço. E eu tenho que aceitar esse cara. Entendeu? Então, ou seja, a crença pode excluir um cara que seja da nata da sociedade que eu pertenço. Ao mesmo tempo que ela pode perfeitamente incluir um sujeito que é diferente de mim em tudo, salvo o fato de que ele adere à mesma crença que eu. E aqui, gente, nós vamos tocar num ponto muito importante, que é o fato de que o que é prioridade para nós. Por isso que eu falei que a nossa conversa é sobre crença e prioridade. E nós temos que nos perguntar, para falar do nível de adesão de fato às crenças que temos, certo? Se elas realmente ocupam esse patamar elevado, tá? Ou se elas estão submetidas a uma série de ordens de simpatia, de conveniência e assim por diante. E vocês querem ver um exemplo patente de o quanto essa questão é complicada? As duas guerras mundiais que nós tiveram, pelo menos na primeira delas, como cenário
né, a animosidade, conflito, violência e brutalidade entre nações até segunda ordem consideradas cristãs. E aí é claro que vocês vão me dizer, mas Rodrigo, isso aí desde o começo da cristandade medieval é o que acontecia. E de fato, se a gente vai parar para pensar no Império Romano, tá? O Império, depois de um determinado momento, só foi assediado por nações pagãs. Não havia nações cristãs praticamente, né? Talvez posso ter aqui, tem as exceções da regra, mas praticamente não havia cristianismo. Claro que havia na Pérsia, fazia parte do Império Romano, tá. Mas praticamente o Império Romano era assediado somente por nações que não eram cristãs, né? Depois que o cristianismo ascendeu à religião oficial do Estado, lá em 380 com o imperador Teodósio, certo? Agora nós tínhamos essas imposturas que começam a acontecer gradativamente com o passar da Idade Média e entrada na Idade Moderna, sobretudo na Idade Moderna, que é a ascensão, né, dos Estados nacionais e dessas identidades político-étnicas até mesmo, certo? Que sobrepujam aquilo que era a unidade da cristandade. As guerras medievais, pessoal, se a gente vai parar para olhar, elas são, na verdade, conflagrações, são eventos que buscam, na verdade, reordenar elementos de justiça. Mas, no seio delas reside muito aquilo, cara, isso tem que durar exclusivamente o tempo necessário para botar as coisas no lugar. Infelizmente eu tenho 2 irmãos cristãos que não conseguem enxergar isso, né? É quase como o último remanescente de uma coisa que foi expulso do processo civil pelo senso cristão e pela igreja, que é a ideia de ordalho. Ah, não, então tá, vamos resolver um negócio com luta, um duelo aqui. Então agora, quem não conseguimos saber quem é o culpado, que é a verdade, quem realmente deveria arcar com as consequências desse negócio, então nós vamos fazer aqui um ordalho. Aquele que sobrar vivo desse duelo, então, é o justo. Deus escolheu. Deus fortaleceu a mão do seu ungido, né? E pumba, ele venceu, né, o duelo, certo? Então, em algum grau, na Idade Média, se tinha um pouco essa ideia. Deus vai estar do lado do exército que, de fato, né, está na causa justa, tá? Tanto é, gente, que era algo fulminante, principalmente entre, né, o século XIII e até o começo do século XIV, bem comecinho mesmo do século XIV, a ideia de excomunhão de um monarca, ou mesmo de interdição da nação. Ninguém quer militar no exército de um homem excomungado. Por quê? Porque a mão de Deus não vai estar com ele. E somos todos cristãos. Esse que é o ponto. Então a causa justa está meio determinada. Um excomungado não milita pela causa justa, certo? Ou então, eu não sei, fica em suspenso, certo? Esse senso foi se perdendo cada vez mais. Antigamente, você não tinha, né, na Europa, a ideia de Estado-nação ou cidadania de Estado. Qual era a minha cidadania como membro da civilização ocidental? Né? Era ser cristão. Naturalmente eu era católico, tanto assim eu era que a instituição de direito internacional, né, de fato, era a Igreja Católica. Em algum grau, com uma certa contrapartida de Estado com a questão do imperador, do Sacro Império Romano Germânico, mas com uma efetividade muito inferior àquilo que de fato acontecia na igreja. Um exemplo que eu dou a vocês é a questão das universidades. Nas universidades, o estudante universitário, assim também como o professor, estava, né, submetido ao Estatuto do Direito Eclesiástico, porque com isso eu conseguia submeter esse cara a um tribunal internacional, certo? E dava segurança para que o sujeito que fosse a Bolonha, né, vindo, né, de, sei lá, de Hamburgo, de Londres, de onde fosse, esse cara sabia por que leis ele ia ser julgado, né? Ou saberia que ia ser julgado pelo poder eclesiástico, o que dá para uma perspectiva de saber exatamente por que lado iam as coisas, tá? É claro que cada vez mais esses estatutos começaram a se tornar, em algum grau, superados, porque começou a haver cada vez mais esse consenso, né, entre as nações da Europa. Mas no primeiro momento, que é o século XII e século XIII, isso foi fundamental para o surgimento das primeiras universidades, né, terem esse escopo eclesiástico para ter um direito internacional na jogada. Tá? Agora o que a gente tem é uma outra coisa, certo? Agora a gente tem cada vez mais a coisa do Estado-nação e assim por diante, certo?
E eu preciso, e aí é claro, começa claramente a acontecer isso que eu comentei com vocês antes. Outras coisas ganharam prioridade na frente do fato de que eu compartilho a mesma crença ou fé que outra pessoa. Eu tenho ali um irmão, né, que é esse o senso do cristianismo, são todos irmãos porque são filhos do mesmo pai. Então eu tenho ali um irmão, então eu estou no muito querendo corrigir o meu irmão, eu não estou querendo aniquilar o meu irmão, não estou querendo humilhá-lo de maneira vexatória, eu não estou querendo tirar dele o que é justo, tá? Então eu estou querendo me vingar dele. É simplesmente a violência necessária para aplicar um corretivo num irmão meu que está muito errado, né? Segundo o meu consenso, segundo o consenso de outras pessoas que estão comigo, certo? Evidentemente, aqui, Rodrigo, isso é a maneira certa de pensar, isso é uma questão da guerra, não estou entrando nesse pormenor. O que eu entro no pormenor é o seguinte, o quanto a minha crença é prioritária para mim nas decisões que eu tomo em relação aos demais. E aí, é claro, primeiramente isso, né, de acolher a todas as pessoas, né, que fazem parte dessa crença, tá? E é claro também que a gente está analisando aqui, pessoal, não, Rodrigo, mas é preciso ter uma crença, é bom esse espírito, gente, aí é com vocês pensarem nisso, certo? Em termos de cristianismo, isso tem uma implicação que eu acho muito boa, tá? Muito boa. Porque eu vejo que o cristianismo, enquanto crença priorizada, ele é um jogo de ganha-ganha, certo? Ou seja, o verdadeiro cristianismo, tá, vai acolher, né, o cristão. E um exemplo para mim também dentro do contexto inglês, né, praticamente não foi contemporâneo de Thomas More não, do Chesterton. Agora eu vou ter que lembrar quando, eu tenho a impressão que o cardeal Newman, ele morre mais ou menos pela época que o Chesterton nasce, tá? Teria que olhar direitinho qual é o momento de morte do cardeal Newman. Mas o cardeal Newman é exatamente isso. O cardeal Newman, ele é um inglês típico, vitoriano, tá? O cardeal Newman nem é esses vitorianos tardios que a gente colocaria como Chesterton, como Lawrence da Arábia, como Churchill, tá? Ele é um vitoriano, vamos dizer assim, vitoriano da gema, certo? E um homem muito vitoriano, não é um homem que digredia dos seus contemporâneos. Mas era um homem que tinha uma coisa que talvez falte, né, faltava em muitos seus contemporâneos, que é uma atinência à verdade para quem de um empirismo que às vezes tendia ao cinismo, certo? E esse homem, independente, né, de todas as divergências e diferenças que ele tinha com os católicos em termos de cultura, criação, amizades, relações, esse homem, ao ver que não existia outra crença coerente com a consciência que ele tinha da verdade, vai lá e dá o passo da conversão ao catolicismo. E nisso ele prova que era prioritário para ele o fato de ser coerente com a crença que tinha. E curiosamente, apesar, né, das dificuldades que ele enfrentou em relação à sua comunidade, inclusive, né, de desconfiança, muitas pessoas desconfiavam, né, que o Newman já era católico há muito tempo, mas só tinha retardado a entrada pública na Igreja Católica porque iria atrair, né, anglicanos desavisados, certo? Que tinham ele como influência, e a influência era muito grande. Alguns, em meio à confusão que o modernismo havia colocado na teologia anglicana, ao serem perguntados no que criam, respondiam credo em Newman, creio em Newman. Era esse o nível da influência do Newman. Ele vai escrever um livro que convenceu a sua sociedade, o seu tempo, que é a Apologia Pro Vita Sua, onde ele explica a sua trajetória espiritual, né, e por que ele, de fato, era, né, um anglicano sincero enquanto se manteve anglicano, e depois, né, não podendo mais se manter anglicano, se converteu ao catolicismo. E ele convenceu as pessoas disso. É disso que a gente está falando. É um cara que não tem motivo cultural, nem material, nem contextual nenhum para a sua conversão, né? Além de ser o fato da verdade, ser coerente com a verdade, vai lá e dá esse passo. Isso é alguém que prioriza a crença, né? E por que o Newman, apesar de ter uma religião que divergia de quase toda a sua sociedade e de toda a parte respeitável da sua sociedade, salvo alguns lords, né? Principalmente o Lord de Norfolk, que é o principal nobre do reino fora da família real, que é católico, mas tirando ele, que é quase que a exceção que confirma a regra, todo o pareato da Inglaterra não é católico, praticamente, né? Tirando a maioria dos cidadãos de classe média e classe alta, certo? Ali, aquilo que infelizmente era uma classe baixa, né?
sempre tem as desigualdades sociais em toda a sociedade, mas os irlandeses, os imigrantes italianos, os imigrantes portugueses do mundo latino, esses eram os caras que eram católicos. Sequer tinha hierarquia católica estabelecida na Inglaterra até um determinado momento, né? Eu acho que quando nenhuma se converte já tem, na verdade, mas as coisas são nesse nível. Ele vai lá e se converte. Também Chesterton passa por isso, esse processo, né, de conversão e assim por diante. Mas o que é mais importante, principalmente no contexto, por que ele fala disso no Que Eu Vi na América? Ele vai falar disso sobretudo porque se nós não criarmos, né, o senso de que existe algo que transcende a mera historicidade da minha vida, sociedade, lugar onde nasci, costumes, relações assim por diante, eu nunca vou ter a capacidade verdadeira de, amando o lugar de onde eu vim, olhar com carinho para os demais, né, que não compartilham, né, a mesma herança que eu. É talvez o tempero que faça a grande diferença entre patriotismo, que é um bom sentimento, e o nacionalismo, que é a depravação, né, do justo amor que se deve ter pela terra que guarda os ossos dos nossos antepassados. Está bem? Eu vou ficando por aqui, e peço a todos que, se gostaram do vídeo, curtam, né, esse vídeo aqui, agora deem a sua curtida, compartilhem, não deixem também, né, de se inscrever se não são inscritos e marcar o sininho para serem notificados das atualizações. Até a próxima. Tchau, tchau.